Oi, eu sou o Felipe e eu quero falar hoje sobre o livro O Ar que Me Falta, do Luiz Schwartz. Já faz algum tempo que eu decidi voltar à minha prática clínica, o meu trabalho enquanto psicólogo, especialmente para os casos de ansiedade e de depressão. Para fazer isso, é claro, eu passei a ler muito mais sobre diagnósticos clínicos a respeito desses transtornos. Um dos livros que eu li, inclusive, é Uma Biografia da Depressão, do Christian Dunker. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, se você quiser assistir, você pode ler clicando no card aqui do lado. A questão que eu tinha a respeito desses livros sobre ansiedade e depressão é que as leituras que eu fazia elas eram quase que estritamente literatura acadêmica, literatura escrita por profissionais da psicologia para outros profissionais da psicologia. Esse tipo de literatura, é claro, é muito importante para pautar a minha prática clínica enquanto profissional. Aliás, de qualquer profissional da saúde que trabalhe de alguma forma com saúde mental. No entanto, eu sempre senti falta de uma literatura que fosse confessional. Ou seja, de uma literatura que fosse escrita por pessoas que tivessem já alguma vez o transtorno, recebido o diagnóstico de ansiedade, de depressão, ou que estivessem passando por isso e resolvessem escrever. E passar tudo isso para um livro, não de uma forma de autoajuda, né, mas de uma forma que fosse sensível e acessível para qualquer pessoa que pegasse o livro e conseguisse ler e entender, não necessariamente apenas profissionais. Algo que furasse a bolha da psicologia e da psiquiatria. O primeiro livro que eu li que atuou nesse sentido de literatura confessional foi o Depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernardi, que inclusive também gravei um vídeo, você pode clicar aqui, que ela conta nesse livro, que inclusive virou um filme também, sobre os casos dela vivendo, né, diagnosticada com ansiedade e crises de pânico, além também de uma depressão por trás disso tudo. Depois desse livro da Tati, eu fiquei entusiasmado e saí atrás de outras literaturas que também fossem nesse mesmo estilo, né, nesse mesmo sentido. E aí então eu me deparei com esse livro do Luiz Schwartz, O Ar que Me Falta, que foi lançado agora no começo do ano pela Companhia das Letras. Foi lançado logo ali no final de fevereiro. Eu confesso que até ler o livro eu não sabia quem era o Luiz Schwartz. Claro, o Schwartz até difícil de falar, né? Schwartz é um sobrenome famoso. O Luiz, ele é fundador da Companhia das Letras, que hoje deve ser a maior editora do país inteiro. Além disso, e daí que eu conheci ou reconheci o Schwartz, é que ele é casado com a Lilian Moritz Schwartz, que é uma escritora muito famosa, né, que tem livros muito importantes e bem reconhecidos a respeito da história do Brasil, além dela ser também colunista do jornal da Folha de São Paulo. Aliás, esse aqui já é um ponto interessante do livro, porque aqui o Luiz, ele pretende narrar sua história, uma forma de autobiografia, mas também contar especialmente como é que foi para ele conviver com o transtorno depressivo. E aí quem já pode fazer a primeira pergunta a respeito dessa história toda. Sendo Luiz Schwartz uma pessoa renomada, famosa, endinheirada, fundador da maior editora literária do país, um casamento aí muito bem manejado, como essa pessoa ela pode sofrer de depressão? Essa é uma pergunta retórica, é claro, porque esse é um dos principais estigmas a respeito da depressão. A de que pessoas com dinheiro, né, pessoas famosas, elas não sofrem, elas não teriam por que sofrer com esse transtorno, com qualquer outro transtorno mental. Isso é um traço interessante porque é algo que o próprio Luiz ele vai chamar atenção durante a leitura. Então ele fala: não escondi no livro minha condição social, mas a depressão atinge pessoas de todas as classes. Os mais ricos têm melhores condições para identificá-la e tratar dela. Na saúde, como em tudo, nosso país é profundamente injusto. A história da minha depressão é o que está por trás de uma narrativa de sucesso, que não aparece. Esse comentário do Luiz está localizado no final da leitura, mas já nos mostra como a depressão ela pode se manifestar de uma maneira invisível, como uma doença invisível. Muitos dos colegas, as pessoas ao redor do Luiz não sabiam que ele sofria de um transtorno mental, que ele tinha depressão. Outras pessoas que podiam ver de fora podiam imaginar uma vida estritamente baseada em luxos e gozos irrestritos, né? Afinal, ele é um cara famoso, fundador da maior companhia do Brasil. No entanto, por trás dessa história de sucesso que existe também a história da depressão, que afetou a sua vida e afeta, de certa forma, até os dias de hoje. E disso também eu acho que decorre a importância desse livro. É preciso que a gente ressignifique todos os estigmas relacionados à depressão e a todos os outros transtornos mentais. Que a gente se eduque a respeito dos transtornos mentais, que a gente entenda um pouco, né, mesmo que seja superficialmente, a natureza desses problemas, para a gente não incorrer em preconceitos, para a gente não incorrer em estigmas e fazer com que nós, né, consigamos procurar ajuda para nós, né, reconhecer os primeiros sinais em nós, ou reconhecer os primeiros sinais nas pessoas que são próximas a nós, né, e as pessoas que a gente ama e que às vezes ela tá sofrendo, mas a gente não imagina que isso pode ser muito mais grave do que parece. Então é importante a gente saber sobre isso para que
sobretudo, a gente consiga buscar ajuda. Voltando ao livro, para contar a história de uma curta infância e uma longa depressão, como diz o subtítulo desse livro, o Luiz ele volta aos seus antepassados. De lá dos antepassados, o Luiz vai contar especialmente a história do pai dele, o André, que foi um judeu que viveu na Hungria invadida, né, não é nem ocupada, foi invadida mesmo pela Alemanha nazista na década de 1940. Ele vai contar um pouco da história do pai dele lá, do modo como ele foi também encaminhado para um campo de concentração, mas conseguiu fugir. Mas infelizmente o seu pai, o pai do André e vô do Luiz, não conseguiu escapar dos campos de concentração, de trabalho forçado que os alemães construíram lá na Hungria. Então, Luiz vai contar um pouco dessa trajetória do André, desde a Hungria até o Brasil, para conhecer, né, que ele vai conhecer a esposa dele, e eles vão ter, enfim, o Luiz. Nessa história, eu acho importante salientar que o Luiz ele não viveu uma infância marcada por proibicionismos. O ambiente que o Luiz vivia era um ambiente, digamos que favorável, assim, né? Era um ambiente de amor dos seus pais para com ele e também dos avós com ele. A grande questão é que seus pais foram e estavam marcados literal e metaforicamente pelo trauma de ter vivido uma guerra. E o modo como esses familiares do Luiz, especialmente o André, fizeram para sobreviver, para perseverar na vida, para se manter e virem, né, aqui para o Brasil é o que vai influenciar diretamente a criação dele, a história de vida do próprio Luiz. Esse é um ponto que eu acho interessante, porque todas essas dores, elas não foram passadas para o Luiz, né, por meio de um gene, por meio de um código genético, mas por toda uma complexa teia, assim, de relações na qual o Luiz, ele também estava inserido. Além de toda essa história trágica vivida pelos pais do Luiz, para piorar, o Luiz, se em algum momento, por algum motivo, ele vai sentir a necessidade de ser a pessoa que vai trazer felicidade para o casal, para os pais dele. O que acontece é que seus pais eles estavam marcados não só pelos traumas da guerra, mas também pela dificuldade do relacionamento entre os dois, né? Foi um casamento um pouco complicado, eles tinham também dificuldades de terem outros filhos. O André tinha uma relação ali um pouco complicada no trabalho que ele tinha com o sogro dele. Em algum momento, o Luiz ele se sente responsável por todas essas relações, por todas essas marcas, e ele quer resolvê-las de alguma forma. Aos meus pais, eu não falava sobre meus sentimentos. Ou, se falava, escondia todo o traço de tristeza ou insatisfação. No começo do namoro com a Lili, ela sofreu com os meus silêncios. Eu queria que ela entendesse tudo sem que eu explicasse. Qualquer desentendimento resultava em mudez e nunca em discussão. Ela precisava adivinhar o que se passava comigo, afinal era essa a maneira de provar a existência de um grande amor. Então aqui, além do Luiz ele tentar ser objeto de alegria dos pais, ele também evita falar sobre seus sentimentos, sobre suas angústias, sobre seus sofrimentos a eles, como forma de, não sei, talvez protegê-los, talvez não decepcioná-los. A partir daí, então, o Luiz ele vai começar a sofrer sozinho. Esse padrão de comportamento, como foi citado no trecho, ele não vai ser apenas na relação com os pais, mas vai passar a se repetir também em outras esferas da vida do Luiz, especialmente o casamento dele com a Lili, ou com a Lilian, né, que ele vai estar. Essa escolha, claro, nunca é mais saudável de se ter num relacionamento, qualquer ele que seja. Mais tarde, na leitura, ele mesmo vai refletir sobre essa escolha que ele tomou em não falar sobre o seu sofrimento, sobre as suas angústias, e o peso que isso teve na vida dele. Com essa longa maturação, o tempo e o silêncio transformam a memória, erguem narrativa sobre a narrativa original, regam os traumas que, quanto mais guardados, mais fortes se tornam. E é curioso que essa tentativa do Luiz em esconder os seus próprios sentimentos, suas próprias angústias, ela é passada, ela é transmitida por seus personagens na literatura. Em algum dos capítulos do livro, o Luiz ele vai contar a história de um conto que ele estava escrevendo a respeito de um marido de uma senhora muda. Esse marido, ele nunca fala o que pensa, ele não se comunica com ninguém, e quando ele vai falar com alguém, ele só se comunica a partir da linguagem dos sinais. O próprio Luiz, nesse capítulo, vai associar esse personagem desse marido com ele mesmo, né? O modo como ele costumava lidar com as relações, de sempre esperar que o outro adivinhasse aquilo que ele estava sentindo em vez de dizer, né? Em vez de se expressar sinceramente a respeito do que ele estava passando, pelo que ele estava sentindo. Ele nunca diz muita coisa e sempre esperou que os outros entendessem ele por conta própria. Caminhando ali para a metade final do livro, o Luiz ele vai se aprofundar de vez a respeito da sua depressão. Ele vai estar ali em especial 2 episódios de crise que aconteceram que foram bem fortes, que atingiram ele assim muito profundamente. E o que é curioso aqui também que ele vai revelar que depois de um tempo ele descobriu que ele não tinha uma depressão assim, diríamos uma depressão mais comum, mas uma depressão do tipo bipolar. Isso me chamou a atenção porque o Luiz ele sempre foi uma pessoa que se consultou ali com os grandes médicos, com grandes profissionais, e mesmo assim demorou-se, né, para que ele se encontrasse nesse diagnóstico de bipolaridade. Isso me traz
duas reflexões. A primeira a respeito do processo de se insistir no tratamento e na cura de um transtorno mental. Os primeiros medicamentos dados a ele, que eram medicamentos específicos para depressão, eles não funcionaram adequadamente, o que fez com que ele passasse também a recorrer a outros profissionais, a outras formas de tratamento, até encontrar a melhor medicação, que é a medicação para o transtorno bipolar e não para a depressão especificamente. A segunda reflexão que eu pensei a respeito disso é do poder, né, que os familiares do Luiz, especialmente a esposa, os filhos, os pais dele, eles tiveram para que esse processo da resolução dos seus problemas, da resolução dessas crises acontecesse. Então, Luiz, ele vai contar um episódio que ele foi, inclusive, pelo que deu a entender, ele foi internado por algumas semanas, ou uma semana, não sei se eu entendi direito, e nesse tempo ele recebeu muito apoio da família dele, em especial a esposa e os filhos. Isso é essencial, isso é muito importante. Muitas vezes pode ser muito difícil para um familiar cuidar, trabalhar, né, nesse cuidado de uma pessoa com depressão, dessa pessoa que está em sofrimento profundo. Mas por mais penosa que essa tarefa possa ser, é preciso que as pessoas, né, os familiares em especial, eles insistam nesse cuidado, nesse acolhimento, nesse incentivo ao tratamento, nesse incentivo à cura dessa pessoa que está doente. O que ajudou o Luiz, além da medicação que ele conseguiu encontrar, foi o processo de autoconhecimento que ele teve, especialmente a partir das sessões de análise, de terapia que ele teve. Essa questão do autoconhecimento, de poder contar a própria história, foi muito importante para o Luiz ele poder atravessar as dores que estavam ultrapassando a vida dele. Ele diz ali numa das passagens que ele passou por 10 anos em terapia e que sem ela, só com os medicamentos, ele não conseguiria de forma alguma sair da situação na qual ele se encontrava. Ao conseguir contar a sua própria história, ao sair daquela posição, né, daquele Luiz que não dizia nada e que esperava que os outros imaginassem aquilo que ele estava sentindo, ele conseguiu deixar que a dor, né, que os seus traumas, que os seus pensamentos, que os seus sofrimentos exercessem a posição de dominância na sua vida. Eles deixaram de exercer essa função. Então, todas essas dores, né, que pesavam sobre o peito do Luiz, né, que deixavam ele sem ar, né, o ar que me falta, elas encontraram destino por meio da palavra. E nesse caso, por meio também de um livro. Então, sim, eu gostei muito desse livro. Eu achei uma obra muito sensível e real a respeito de como é viver com a depressão. Eu indico assim para todo mundo que tem uma depressão ou que convive com alguém com a depressão, ou de nenhum dos dois casos, uma pessoa que quer apenas entender como é que funciona, ler uma boa história também e saber o que é depressão, além de estigmas e preconceitos que a gente tanto ouve a respeito dessa doença. Eu vou dar para esse livro uma nota 9. Achei muito, muito bacana, um livro bem curtinho e fica a dica para quem quiser se aventurar nessa vida do Luiz Schwartz. Aliás, caso você queira saber um pouco mais de ansiedade e depressão, eu faço convite para que você conheça a minha página no Instagram, a Felipe Borges PC, em que eu faço a divulgação ali de conteúdos voltados para esses temas e também divulgo ali o meu trabalho clínico, caso você queira conhecer, fica também essa outra recomendação. Então acho que por hoje é só, eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e também se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Estou no começo do YouTube e a sua inscrição vale muito para mim, para que o YouTube ele recomende o meu vídeo para outras pessoas. Além disso, é sempre aí importante você deixar o seu comentário, né? O que você achou desse livro, se você leu, se você tem um interesse em ler. O objetivo sempre é estender a discussão, então eu vou adorar ler o comentário de vocês aqui embaixo. Então eu vou ficar por aqui, por hoje é só e até a próxima.